Deixa eu te fazer uma pergunta, você já imaginou uma editora detonando seus próprios personagens? Isso aconteceu com a DC Comics na década de 90. E cara, é uma das épocas mais loucas que você pode imaginar de uma editora. Eu sou o Cristiano Urso do canal Urso 4.0 e hoje vou contar para vocês o que a DC fez na década de 90 para aumentar suas vendas em função de um grande adversário que surgia e de um público que se modificava. E quem é esse grande adversário que surgia na época? Eu estou falando da Image Comics, que surgiu criada por 7 dissidentes da Marvel e alguns artistas da DC. Nomes como Todd McFarlane, Jim Lee, Robert Liefeld, Eric Larson, Mark Silvestre e Jim Valentino saíram da Marvel por questões políticas. Eles queriam ganhar mais, ter mais espaço e a Marvel não concordava com essa ideia desses artistas. E eles eram responsáveis por títulos como Homem-Aranha, X-Men, X-Force, Guardiões da Galáxia. E a Marvel se viu numa literal sinuca de bico. Mas não só refletiu na Marvel, que estava falindo no começo da década de 90 com a saída desses caras, refletiu na DC, porque eles lançaram personagens que caíram no gosto do público. Um público que estava ávido à violência. A violência grande que surgia na década de 80. Nós saímos da era de ouro dos quadrinhos para uma era mais violenta. Eles queriam ver os personagens mais violentos. E nessa esteira, os criadores da Image Comics lançaram o Spawn, Savage Dragon, Wildcats, Cyberforce, que explodiram em vendas. Literalmente explodiram em vendas, com personagens mais fortes, mais violentos. As mulheres ganharam muito volume, ficaram mais sexy. E aí a DC começou a sentir na própria pele. E o que você faz para reverter quando um grande adversário surge e afeta suas vendas? A DC Comics resolveu matar o seu maior herói. Superman tinha que morrer. Eu me lembro que eu era um jovem na época e isso abalou tudo. Teve reportagem no Fantástico, que era muito preponderante na época, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, todo mundo repercutiu a morte do Superman. A partir da morte do Superman tem desdobramento para outros personagens. Mas falando especificamente da morte do Superman, surgiu um grande vilão, Apocalipse, que também era kryptoniano, foi preso e lançado à Terra e ficou preso na Terra há muitos anos, surge, luta com o Superman e o Superman morre em Metrópolis. A morte do Superman teria um desdobramento inicial que afetaria outro grande personagem, o Lanterna Verde. Com a morte do Superman, nós teríamos o retorno do Superman. Afinal, o Superman não poderia ficar morto. Então, a DC Comics faz um grande anúncio: o retorno do Superman com mais 4 Supermans. Entre eles, Super Cyborg, Irrecadeador, Aço e ele, Superboy. Lembrando que desses 4 personagens, o Super Cyborg era um vilão. E ele se une a Mongu, o vilão extraterrestre que já tinha lutado na década de 80 contra o Superman, quando o Superman se exilou no espaço e o Superman descobriu que existia o mundo bélico, que era mantido por Mongu, e o Superman acaba lutando e vencendo o Mongu e desbaratinando, olha que frase bonita, o mundo bélico. E isso gerou o ódio de Mongu, que vem à Terra junto com o Super Cyborg e ataca Gotham City, que é a cidade do Lanterna Verde, matando 7 milhões de pessoas. É isso mesmo, a DC não poupou esforços para detonar geral, destruindo uma cidade todinha da DC Comics, do universo dela. Com isso, nós temos o Lanterna Verde retornando à Terra e participando da batalha. Ele, Aço, Superboy e o Superman, que estava se recuperando, para lutar com o Mongu e Super Cyborg. E, aliás, essa batalha do Mongu contra o Lanterna Verde é espetacular. Essas 4 páginas de quadrinhos do Retorno do Superman, que aqui no Brasil saiu em 3 edições, ele sai na porrada literalmente e o Lanterna Verde detona o Mongu com o machado, com o martelo do aço que tinha deixado ali perto da batalha, e ele detona o Mongu com uma martelada sensacional. Isso gera outros desdobramentos.
E aí eu vou falar um pouco do Lanterna Verde Hal Jordan, que era um símbolo do cara que não tinha medo, do maior lanterna que existia na época. Ele pega e vai até Costa City destruída e recria as memórias dele com o anel do Lanterna Verde. Os Guardiões da Galáxia, putos da vida com ele estar usando o anel para esse tipo de finalidade, manda ele retornar a Oa, o mundo dos Lanternas Verdes. Ele se recusa e fala: não, eu tô vendo que eu posso recriar tudo, eu vou atrás de vocês e eu quero poder. E aí começa a saga de Parallax. Hal Jordan enlouquece, mata todos os Lanternas Verdes, entra na bateria central de Oa, o centro do poder dos Lanternas Verdes, e se torna Parallax. Cara, os caras detonaram o Hal Jordan. Isso é um desdobramento da história do Superman. E aonde estava Batman? Batman tinha seus próprios problemas. O que você faria para detonar o Batman? Você não pode matar como Superman. Você não pode fazer ele voltar como Lazarus. Porque o Superman ainda tinha desculpa de ser um alienígena que esgotou a energia, que ele é uma bateria viva, e o Batman. Então você tem que quebrar o seu maior personagem ao lado de Superman. E surge Bane, um vilão que libera todos os prisioneiros do asilo Arkham para atacar Gotham City. Batman exausto do combate contra o crime e Bane ataca o Batman física e mentalmente. Para você ter ideia nessa história, o Batman quase mata o Coringa, ultrapassando essa linha tênue que o Batman não mata. Mas aí você tinha que deixar o Batman extremamente violento. Bane invade a Batcaverna e, de uma cena mais impactante da década de 90, quebra o Batman no meio. Ele fala: não vou te matar, eu vou lhe quebrar. E quebra o Batman. O Batman já havia deixado um potencial sucessor. Quem? Um dos Robins? Não. Jean Paul Valette. Jean Paul Valette era o Azrael, um anti-herói bem violento que o Batman acaba recrutando e ele se torna o novo Batman. E aí que as histórias do Batman enlouquecem de vez. Jean Paul Valette, o Azrael, muda o uniforme do Batman, para muitos o pior uniforme que já surgiu do Batman. Eu faço um parênteses que eu gosto desse uniforme. E ele acaba atacando todos os criminosos de forma extremamente violenta. Lembrando quem? O Spawn, personagens da Image Comics. Personagens daqueles caras que saíram lá da Marvel. Tava nítido a mudança que a DC estava colocando em seus personagens. Ele vai e acaba com Bane, ele se vinga pelo Batman. E posteriormente teríamos uma batalha entre o Batman, Bruce Wayne, que consegue recuperar os movimentos de forma milagrosa, contra o Batman de Azrael. Mas o estrago já estava feito. Foram anos perdidos com a história do novo Batman. E cara, cá entre nós, um período muito obscuro para o Cavaleiro das Trevas. E aí você me pergunta, onde estava a Mulher Maravilha? Em 94 ela tinha seus próprios problemas, porque a mãe dela resolve tirar o título dela de Mulher Maravilha do mundo dos homens, porque justifica que a Mulher Maravilha ficou muito propensa a ficar mais ao lado do mundo dos homens. E perdeu os princípios que levaram Hipólita a liberar ela para o mundo dos homens. Hipólita cria um novo torneio e a Themis vira a nova Mulher Maravilha. Musculosa, olha, sexy e violenta. Você não macula a Mulher Maravilha, mas cria uma nova Mulher Maravilha com um novo uniforme. E aí é um ano de detonação geral da Mulher Maravilha. Musculosa, forte e quebrando tudo. Mas o que tá fazendo a Mulher Maravilha original que perdeu o título? Ela vira uma agente secreta. Pô, que você imaginou? Que ela ia tirar férias? E também depois, ele iria retornar como Mulher Maravilha com um dos piores uniformes que eu já vi na minha vida. Sim, você achou que a Mulher Maravilha DC Comics ia deixar de mexer com a Mulher Maravilha? Não. A Mulher Maravilha virou extremamente violenta. E aí você fala, poxa, já acabou a detonação, né? Hal Jordan, Superman, Batman, Mulher Maravilha. Não. Por que não pegar o Aquaman, o cara que fala com peixes e anda num cavalo marinho gigante, e é piada feita por causa do desenho dos Super Amigos, e pegar a mão dele com um vilão e comer a mão do Aquaman e colocar um arpão na mão do Aquaman, jogar o cabelo dele todo para o lado e deixar gigante e transformar o Aquaman em um cara violento com o mundo da
superfície. Eu vou te fazer um parênteses aqui que merece. Eu até gosto dessa época do Aquaman, tá? Porque ele deixa de ser um herói agridoce para virar um herói overpower. Porém, as histórias perdem a mão demais. O Aquaman vira muito, mas muito louco. É o termo certo. Ele enlouquece mesmo, ele sai detonando geral. Tanto é que no filme de 2018, esse Aquaman que surge da DC Comics é baseado no Aquaman da década de 90. Para muitos, a melhor fase do Aquaman, mas não deixa de ser uma detonação da DC. Talvez a melhorzinha da década de 90. Mas acabou o urso? Não. Nessa narrativa impressionante do que a DC conseguiu fazer com seus personagens, ela ainda tornaria o Superman, que retornou à vida, em um Superman azul e elétrico. Depois da saga Noite Final, que o Sol da Terra está sendo destruído, Hal Jordan no Parallax surge, e aí no ato final para salvar a Terra, ele se sacrifica e reacende o Sol. Mas com o Sol tendo toda essa perturbação, o Superman perde a habilidade de absorver o poder e ele se torna um ser de energia e usa o uniforme azul. Ele está para mais Magneto do que o Superman. Antes de, de seguir com o vídeo, cara, se você está curtindo, se inscreve aí. Dá aquele like, dá aquela força pro canal do Urso 4.0 continuar crescendo. E comenta se você lembra dessas histórias, porque são sensacionais. Algumas são sensacionais de ruim, mas vale aquela espiada. Lembrando que todas elas estão no site da Panini Comics. Ela sempre está relançando essas histórias, como a queda do morcego, a morte do Superman, ou Parallax, ou mesmo Mulher Maravilha de 94, ou Aquaman de Peter David, que foi essa saga que ele perdeu a mão. E aí, retornando ao Superman, ele vira um ser elétrico. Depois ele se divide no azul e no vermelho. No azul e no vermelho. E se você tiver a fim de saber mais dessa história, comenta aí que eu vou trazer um vídeo só sobre o Superman azul. Mas ele vira um ser de pura energia. Então a década de 90 para a DC Comics foi dela detonar seus personagens de forma geral. Havia necessidade? Cara, eu, como leitor da época, não sentia essa necessidade, que eu gostava da DC e lia qualquer material da DC. Mas se você pegar que nós estávamos mudando e a Image Comics introduz um novo universo que também começou a vender, e eu comecei a curtir muito o Spawn, principalmente os primeiros títulos, eu comprava o Spawn, significa que às vezes eu abria a mão de comprar um título da DC para comprar o Spawn, eu não tinha dinheiro para tudo. Então afetou sim a DC, porque os leitores começaram a dividir, e dividir para uma editora é a pior coisa. Você já lutava contra a Marvel, as duas grandes, e surge uma terceira grande, você está dividindo suas vendas. Então, na época, foi necessário a detonação pela DC Comics. Evidente que depois se corrigiu tudo, o Hal Jordan voltou a ser o Lanterna Verde, o Superman voltou ao seu Superman normal, o Batman recuperou o manto do Homem-Morcego, a Mulher Maravilha voltou a ser como a gente imaginava, o Aquaman não mudou muito, mas mudou o estilo que ele tinha. Isso foi o único ponto positivo dessa detonação geral. Mas lembrando um pouco a década, ela foi muito louca. Hoje, dificilmente a DC e a Marvel farão de novo esse tipo de coisa, até porque a Image Comics diminuiu o seu sucesso, porque também o público não aguentou ver só aquilo. Violência, 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 músculo, mulher super sexy. Então o interesse também pelo novo diminuiu e os leitores também voltaram a migrar para a DC e para a Marvel. Tanto é que as duas editoras continuam um sucesso até hoje. Você quer saber como a Marvel detonou os personagens dela na época da década de 90? Deixa aí nos comentários que trarei para você também com muito prazer. Lembrando que esse canal aqui eu faço com todo carinho, sou um nerdão, porque ser nerd é uma das melhores coisas da vida. Você gostou? Deixa aquele like. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui!